processo de recuperação do centro. A recuperação do centro é um desejo, né, de toda a sociedade, dos governos, né, 5 ou 6 governos já que nós passamos, todos têm esse interesse em recuperar o centro da cidade. Né? Existe uma aspiração da sociedade civil. E a Biblioteca nasceu para isso, e a única função dela é isso, ajudar a acelerar, a organizar esse processo de recuperação do centro. Com vistas a isso, ela acabou, por sua atuação, ela acabou sendo reconhecida pelo governo da cidade de São Paulo, do governo do estado de São Paulo e pelo governo federal como entidade de utilidade pública. Entidade pública municipal, estadual e federal. Além disso, ela é reconhecida como entidade de defesa de direitos humanos, entidade ambientalista e entidade cultural pelas respectivas secretarias do governo do estado. E ao longo desse tempo, nós percebemos uma coisa muito importante. Logo no começo, né, a necessidade que nós percebemos assim, que o centro não tinha uma comunidade propriamente forte instalada no centro. O centro recebe uma população de fora. Né, e aqui, a pessoa que é, digamos, da Lapa, eu sou da Lapa, mas na realidade ele passa a vida dele, 80% da vida dele, aqui, ele dorme lá, tem um pouco contato, algum contato com a família, mas ele vem todo dia para cá. Então, mas ele não percebia isso, né? A gente não tinha uma comunidade organizada. Isso foi logo no começo, até agora ele está fazendo transporte coletivo, a gente tem um ônibus ali, né? Da antiga CNTC, né? Eu lembro que em 1991 nós visitamos todos os órgãos públicos para saber, para não começar a fazer a roda, né? Inventar a roda, fomos visitar todos os órgãos públicos para saber quais eram os problemas, quais eram os projetos que eles tinham para o centro da cidade. Né? E para daí passar para como resolver isso. Né? E uma das coisas que a gente tinha naquela época, que era terrível aqui no centro, eram os pontos finais de ônibus. Tudo quanto era rua do centro, não sei por quem lembra disso, tudo quanto era rua do centro tinha terminal de ônibus. Terminal de ônibus é um lugar onde o ônibus para e fica 20 minutos para descanso do motorista. Então, naquela época, que eram principalmente ônibus altamente poluentes, soltavam fumaça preta, era um caos. Né? A rua afundava naqueles lugares, e todos esses terminais de ônibus tinha uma casinha que era para o fiscal, aí o pessoal juntava camelô, o pessoal ficava chupando laranja, uma sujeira, né? E o ônibus não era desligado, porque você não desliga o motor diesel, você deixa ele funcionando. Então, realmente, era uma situação bastante complicada. Em vista disso, nós fomos perguntar, né, na CNTC, por que tem tanto terminal de ônibus? A cidade tudo quanto era quadra, quarteirão, tinha terminal de ônibus. Né? Aí você falou, o problema é o seguinte, é que é igual feira, né? Todo mundo quer perto de casa, mas ninguém quer a feira na sua porta. E ele perguntava, por que não passa pelo centro e para num lugar mais espalhado, não num miolinho? Né? O problema é que quando você vai botar um terminal em qualquer outro lugar, fora do centro, é uma luta, porque a comunidade não deixa, não quer, briga, etc. Agora no centro, tudo bem, porque o centro é uma meio terra de ninguém. Né? Aqui você pode pôr aqui que dificilmente alguém vem aqui para brigar por causa disso. Então esse foi um pouco a origem que nós chamamos do programa Ações Locais. A ideia é o seguinte, organizar a comunidade por local, por rua, por praça, etc., para criar uma comunidade realmente daquela área, porque é uma comunidade instalada ali, seja um morador, mas seja também um comerciante, seja um trabalhador que está ali, que vai todo dia, né? E que, com isso, cria uma sensação, uma comunidade real. Então foi aí que nasceu esse programa, né? Já há quase 17 anos atrás.
E aí nós dividimos o centro, inicialmente em 50 microrregiões, hoje está em 112 microrregiões, distritos e república. E em cada uma a gente estimula a comunidade local a se organizar na ação local. E hoje existem em torno de 40, 42 núcleos, alguma coisa assim, que são os núcleos organizados. São perto de 4.000 pessoas organizadas em torno de 40 e poucos núcleos. Cada núcleo tem uma diretoria de em torno de 10, 8, 10, no máximo 12, no mínimo 6 diretores. E com isso nós temos aí hoje em torno de 400 diretores, né, que participam do programa. Então, basicamente, essa foi a forma que nós encontramos de organizar. E ao longo desses anos, nós temos uma história realmente que o centro mudou muito. A comunidade realmente organizada mudou muito. Nós temos aí, até a gente está querendo organizar uma exposição tipo antes e depois. Antigamente, os viadutos do Chassa de Ifigênia eram praticamente intransitáveis de camelôs. Essas ruas aqui eram entulhadas de barracas de camelô, que ficavam à noite que cobriam, né? Tinha segurança particular das barracas para ficar. Era uma coisa realmente dantesca. Sujeira, fotos, coisas horrorosas. Tá? Hoje estamos muito melhor. Claro que não estamos e nunca estaremos felizes e satisfeitos plenamente. A gente sempre é uma aspiração melhorar. Então, para isso é que existe o programa. Agora, há 5 anos atrás, nesta área específica que os senhores estão, existe um programa chamado Aliança pelo Centro Histórico. O que é a Aliança? É uma organização parecida com a ação local, só que profissionalizada. São uma equipe de profissionais, de agentes comunitários que circulam pela área e anotam todos os problemas. Tá? Porque as ações locais fazem isso normalmente. Vamos ver se tem buraco na rua, lâmpada queimada, esse tipo de coisa. Então, lixo colocado fora de hora, afinal, tudo isso que a gente fez, bobagem ficar explicando, que você sabe todos os problemas que tem. Então, tudo isso é reportado, as ações locais reportam, reclamam do poder público, etc., para procurar, e também se organizam para procurar colaborar, né, para procurar resolver. A aliança faz essa parte profissionalmente. Esses agentes circulam desde manhã até a noite, todos os dias da semana, inclusive finais de semana, anotando todos os problemas, repassando ao poder público, uma forma a facilitar. Né? Tanto que a gente vê que esse lado aqui do Triângulo Histórico está bem melhor do que o lado, vamos dizer, do Centro Novo, do outro lado do viaduto. Bom, e isso, cada vez mais, isso estabelece um sistema de cooperação com a prefeitura, com as organizações policiais, com a área de assistência social e assim por diante. É um trabalho que vai ao longo dos anos e ao longo das gestões. Muito bem. Nesta área aqui, como as ações, como a Aliança já faz esse tipo de serviço mais, vamos dizer assim, esse tipo de anotação, de verificação, de passar informações, etc., as ações locais já estão mais liberadas, vamos dizer assim, para tratar de passar para um patamar superior. Né? E aqui nós estamos focando principalmente em alguns projetos comunitários. Quer ver? João, nosso assessor aí, assistente para a questão dos programas locais. E aí é o seguinte, esse é um mapa do Triângulo Histórico, que é uma área relativamente pequena, né? Vai da Praça da Sé, que fica aqui na parte de baixo, esse mapa, Praça da Sé, aqui Largo de São Francisco, nós estamos por aqui, né? Exatamente aqui na rua, aliás, aqui na rua, já me mostrando, aqui é a Ribeiro Badaró, aqui é o Largo de São Bento, Rua Boa Vista, voltamos à Praça da Sé. Isso aqui é o Triângulo Histórico, né? O Triângulo Histórico é o que era a cidade de São Paulo em 1810, era exatamente esse mesmo arruamento, não tínhamos esse viaduto aqui que passa por cima na Rua Boa Vista era interrompida, chamava a Rua da Boa Vista, tinha uma belíssima vista aqui embaixo. Então era chamada Rua da Boa Vista. E esse Triângulo Histórico, na época,
Essa área, apesar de pequena, ela foi dividida em quatro regiões, né, para fins dos agentes acompanharem, etc. Então tem uma região verde, aqui pega a Pátio Colégio, né, Praça do Patriarca, aqui o Pátio Colégio, aqui vai até a Praça Antônio Prado. A região azul é essa região mais do Largo São Francisco e do Largo São Francisco. A região amarela é a Praça da Sé, esse é o entorno aqui, e a região vermelha é a região que vai aqui, o Oliveira Badaró ou Boa Vista, São Bento. Então, essencialmente, os agentes, esta divisão da aliança. Dentro de cada uma daquelas áreas existem, basicamente, cada uma dessas três áreas tem, cada uma dessas quatro áreas tem 3 ações locais na verde, 3 ações locais na vermelho, 3 ações locais na azul e 2 ações locais na amarela, que é uma área um pouco diferente. Então, são 2 ações locais. Então, a ideia básica porque nós estamos fazendo uma divulgação, inclusive, e gostaríamos, na sequência, de ouvirmos um pouco, né, sobre isso, é que no todo mês de setembro, outubro, a gente promove uma renovação ou uma ampliação das diretorias das ações locais. Porque as diretorias são formadas, como eu disse, de 6 a 12 diretores, porém, com o passar do ano, muitos desses diretores saem do centro, alguns mudam, etc. E então precisa ter uma diretoria voltar a se completar ou até se renovar, e raras vezes existe uma disputa nessas eleições. Mas, em existindo, aqui no centro funciona como uma espécie de um mini TRE para fazer esta eleição. Né? A gente procura sempre harmonizar, porque a ideia básica é que essas diretorias, inclusive, contenham as diversas visões da comunidade, até para que possam ser encaminhados problemas não adianta atender uma parte da comunidade e a outra ficar contra. Né? Então, procura-se sempre ter o máximo de harmonia. Bom, essa é a área do projeto, que corresponde a 2% da superfície da sede. Né? Vamos em frente, então, para acelerar um pouquinho, para a gente... A área verde, como eu disse, são esses logradouros. Aí vão passando. Azul, amarela. São 54 ruas, pracinhas, etc. Aqui tudo muito pequeno. Né? Essas ruas são ruas bastante pequenas, algumas realmente. Bom, e aqui, vamos em frente, esses projetos, é o seguinte, a ideia é o seguinte, por que aqui a gente está falando mais dos projetos? Porque o dia a dia, a zeladoria urbana, aqui, em grande parte, os agentes, né, comunitários já fazem isso, eles verificam o poeiro, lâmpadas, queimadas, etc. A comunidade não precisa ficar se preocupando com esse tipo de detalhe. Então, a gente sempre está dando um passo acima. Nós fizemos, por exemplo, um projeto aqui, é o projeto das câmeras de segurança. Até tem vários jornais aí falando um pouco sobre isso. A ideia é o seguinte, são 336 câmeras. Mas a pergunta quando é que vai ser instalado? Não vai ser instalado, já estão instaladas. Existem 336 câmeras de segurança privada, monitorando as ruas. Agora, o que nós estamos sugerindo, já fazendo, que a Aliança está fazendo, e precisa ser feito isso em comum acordo com as 11 ações locais aqui, é o seguinte, hoje nós já cadastramos, na área verde 108 câmaras, 52 na área amarela, 78 na área vermelha e 98, um total de 336. São câmaras que estão aí. Então, a Aliança foi lá e localizou as câmaras. Faz o seguinte, quem é o responsável por essas câmaras? Instituição responsável e, eventualmente, se possível, já no primeiro passo, quem é a pessoa responsável pelo seu telefone, e-mail, etc. Faz o seguinte, nós vamos ter uma ficha por instituição, que já temos aí, e que
vamos procurar saber a cobertura dessas câmeras. Então, na medida em que nós tenhamos o segundo passo, que é a cobertura, nós vamos colocar tudo isso no mapa e vamos descobrir quais são os eventuais espaços da área que estão descobertos, pontos negros. Terceiro passo, articular ali naquela região que tem um ponto negro, para que algum condomínio, alguma loja, alguma agência bancária, ponha lá uma câmera. E, de repente, o nosso objetivo, chegar em 100% da área monitorada. Eu diria que hoje talvez já tenhamos 80, 80 e pouco por cento, com 360 e poucas câmeras e 50 e poucas ruas. Eu diria que nós já temos quase 100%. Precisamos descobrir que ponto é que não está. Depois junta tudo no centro de comando? Depois junta tudo num centro que é pessoal. Eu quero dizer o seguinte, esse é o grande pulo do gato. Ou seja, nós não vamos fazer uma integração física desse sistema. Isso seria uma coisa completamente... fazer uma sala igual essa aqui, com 300 monitores, um monte de gente olhando, etc. Não é esse o objetivo. O objetivo tem muito a ver com aquela própria placa que vocês entram no prédio, esse prédio está sendo monitorado. Sorria. Né? Quer dizer, ele está falando de sorria, mas é para falar para o bandido, olha, saiba, vai praticar essa profissão em outra freguesia, não aqui. Por quê? Porque aqui você está sendo monitorado. Aqui é uma região perigosa para você, bandido. Então, como é que essa integração vai ser feita? De uma maneira também muito simples. Assim como instalar as 336 câmeras no princípio, ou seja, a comunidade instalou aí de uma forma já bastante, vamos dizer assim, cada mão por si. O que nós vamos fazer? Nós estamos já cadastrando todos os responsáveis. O passo seguinte, como eu disse, marcar no mapa as coberturas. Terceiro passo, a gente saber que câmeras, porque pode ter algumas câmeras que não gravam, outras que gravam, etc. Terceiro passo, a integração das pessoas. Então nós vamos chamar todos esses responsáveis e cada 2 meses, desse tipo, nós vamos fazer um café da manhã com a participação da polícia, dos órgãos de segurança, da própria comunidade, desses organismos, e criar um networking, uma comunidade da coisa. Aí, o camarada que está aqui no começo dessa rua, está vendo uma câmera que está aqui nessa câmera, viu um problema aqui, uma coisa meio estranha, ele liga para o amigo dele, o colega dele, que está ali na frente. Ó, está passando aí no grupo isso aqui. Será que dá uma olhada, vê se é o caso, vamos ligar para a polícia, não ligamos? Dá uma olhada se é o caso, coisas desse tipo. E assim por diante. Tudo que está de errado pode ser registrado. Amanhã teve um arrombamento numa loja, uma tentativa de arrombamento. Bom, aqui a câmera 17 ou a 158, 17 daquela instituição, a 158 daquela outra, podem ter registrado. Então, uma coisa que o custo é zero. É o custo do café. É um custo muito simples. É a articulação da comunidade. Um sistema desse custaria milhões e provavelmente quando ele fosse implantado já estaria superado, já seria uma coisa que não se... Né? Já seria... Ou seja, é muito simples, é uma coisa que pode ser implantada muito rapidamente, já está sendo implantada. Né? E com isso se forma mais estreitando os laços da comunidade, entre ela mesma, dela com a polícia, dela com a subprefeitura e assim por diante. E aí nós vamos, esse processo continua, vai melhorando. Câmeras que não são gravando, que tal? De repente uma agência bancária, um banco até financia lá no condomínio para fazer, tem uma loja que pode querer vender a câmera. Bom, é tudo um grande networking que pode ser feito com participação direta da comunidade. O que nós vamos fazer? Vamos promover esse café da manhã, nós estamos organizando essas fichas, estamos fazendo isso aí, vamos botar no mapa, ou seja, são coisas mais simples. Por outro lado, à noite pode ser que alguma dessas câmeras nem filme direito porque está meio escuro. Tem algum lugar que está escuro? Também estamos levantando. Os agentes sabem. Então, que tal se ali, algum comércio, etc., deixa a luz da marquise acesa à noite? Não apaga.
vai gastar mais R$5, R$3 na conta de luz, uma lâmpada que vai ficar acesa, mas ele vai estar também melhorando a visibilidade das câmeras, melhorando a segurança das pessoas que por aqui transitam, que vão num curso, vai em outro lugar, evitando que a sua porta seja arrombada ou que seja transformada num sanitário. Ou seja, porque se a gente for esperar que a Ilume vai mudar, a Ilume vai melhorar, está melhorando, mas é muito mais complexo, porque aí são sistemas públicos, tem que atender uma série. A lâmpada que o sujeito largou aqui, por exemplo, essa aqui é uma loja que está ali na Quitanda. Ela tem lá, botou dois fotos lá que iluminam aquela rua inteira. Né? Então essas coisas são muito simples de acontecer com a participação da comunidade. Vamos em frente. Placas educativas, de sinalização, isso muitas coisas que a gente vai também em discussão com as autoridades, chegar, como é que pode indicar mais as coisas, né? Quer dizer, em princípio, é suposto que todo mundo sabe como é que se usa a cidade, mas às vezes é bom explicar mais, e tem determinados lugares onde algumas coisas podem ser feitas, outras não, etc. Esse é um programa interessante aqui no centro. Há exatamente 19 anos e 8 meses, ou 9 meses atrás, no dia 19 de novembro de 1993, lançou a campanha do embandeiramento do centro. O centro não tinha bandeiras. Então, vamos botar, mandando carta para tudo quanto era agência bancária, aqui dessa área não tinha repartições públicas, etc. Lá tinha uma outra bandeira por aí, mas era muito rápido. A ideia é assim, vamos tornar essa área embandeirada. E aí começamos uma campanha, que hoje, que é no dia 19 de novembro, dia da bandeira, vai completar 20 anos, de embandeirar o centro. Isso torna a área do centro histórico. Isso torna a área uma área muito mais bonita, uma área mais, para dar aquela sensação, quer dizer, que é uma área mais zelada. Né? Quanto mais bonita, mais limpa, mais organizada, mais zelada, mais o cidadão se sente tranquilo. E mais o bandido se sente intranquilo. E isso é um detalhe importante, porque quem decide quando, como e onde praticar um delito é o bandido. Ele tem absoluta liberdade para decidir o que ele quer fazer. Se ele vai ter consequências é outra coisa. Mas ele que decide, vou assaltar aqui nessa esquina, vou assaltar na outra, vou assaltar na outra cidade. Então, normalmente o que acontece? Quando você tem uma região muito bem zelada, bonita, limpa, etc., passa uma sensação de perigo para o bandido. E ele vai sair daquele lugar. Tá? Então, é uma forma. Mas aí o cara não é preso. Não importa. Veja, o que importa é que ele deixou de praticar. E se, por exemplo, essa é aquela frase muito famosa, acho que é do próprio Giuliani, lá na Guarda, crime não pode ter endereço. Então, ali está acontecendo um problema. Não pode. Ali a polícia tem que ir lá e resolver o problema. Crime não pode ter endereço. Agora, vai lá. O cara assaltava lá naquela esquina, levava 8 carteiras por dia. Aí, a polícia chega lá, fica por lá. Vai ser preso? Não, percebe que a polícia está ali, vai para outro lugar. Só que aquele era um lugar que ele tinha escolhido, era um lugar, a produtividade dele era muito maior lá, tirava 8 carteiras. Ele vai para um lugar que ele vai tirar 6, já perdeu 30% de efetividade. Daí, se a polícia vai lá também, ele muda para outra. Aí ele muda de emprego, ele acaba sendo preso. E o fato concreto é que a gente vai melhorando a segurança da região, melhorando a qualidade de vida. A nossa ideia é que isso aqui vire quase, por exemplo, um shopping a céu aberto, com todas as qualidades. Você vai no shopping, você encontra saco de lixo no meio da rua do shopping. Aqui também nós estamos em tratativas com a subprefeitura para ver se a gente consegue implantar um programa que a gente está chamando aqui de saco zero. Ou seja, na rua não deve ter saco de lixo. A rua é local de pedestres, as calçadas, principalmente nessa região, para o calçadão. As calçadas são as pessoas transitarem. Não é para depositar o lixo. O lixo deve sair de dentro do estabelecimento para o sistema coletor. Não precisa ser colocado ali. E veja um detalhe: todo lixo é comprado. Né? Ninguém pega o lixo de graça.
traz para dentro de casa. A gente compra o lixo. Né? Quando ele compra uma televisão, vem embalagem. Ele pagou para aquela embalagem. Né? Ele vai no supermercado e pega uma sacolinha de graça. Não é bem de graça, tem que está no custo. Então, todo o lixo é comprado. Agora, quando ele compra alguma coisa, ninguém deixa na porta dele, o dia que ele abre a porta, está lá na porta para ele pegar. Ele vai buscar. Então, o lixo também tem que ser entregue. Claro que a gente vai dizer, bom, vai ser complicado, vai ter um monte de dificuldades. Claro, se fosse simples, não seria assim. Existem os mais diversos sistemas no mundo inteiro. Desde os mais avançados, em algumas regiões de Barcelona, onde você põe o lixo dentro de um sistema pneumático e ele vai embora. Né? Até outros que já tem, começam a ter aqui em São Paulo, de contêineres enterrados, compactadores, onde você tem um cartão, o selador do cartão, um cartão magnético, ele leva o lixo lá, passa o cartão, tampa a água, você joga o lixo, fecha, acabou. Quer dizer, existem sistemas. E aqui, por que aqui a gente está achando que isso é tão importante? Porque o centro, se a gente pegar distrito sério inteiro, é meio por cento da cidade, 4,4 quilômetros. Sério inteirinho. A cidade são 9.000 quilômetros. Ou seja, nós estamos falando de uma área que é 0,4% da cidade. Mas que recebe quase 20% da população que vem todo dia e volta para essa área. Então, esse meio por cento tinha que ter padrão metrô. Ou seja, limpeza absoluta. O cara passa o pano para tirar pó, não é para tirar resíduo. Né? Então, parece uma ficção, mas eu acho que a gente é sonhando com uma meta lá na frente que a gente vai conseguir. Acho que esse negócio está ficando suspenso, acabou? Não. Bom, pessoal, a ação local é um núcleo, são núcleos, como eu disse, são voluntários, né? As pessoas participam, se quiserem, podem ser diretores, cada um participa na sua área, dentro da sua área tem uma liberdade de atuação. Bom, tudo isso aí, vocês receberam esse material, ou seja, atualiza, fiscaliza, faz uma. Tem lugares que organiza Papai Noel no final do ano, área comercial, outra área só residencial, quase ser muito residencial, tem outros tipos de problema. Quer dizer, cada um faz os seus projetos, seus programas para a sua própria área, atendendo as peculiaridades da sua área. Bom, acho que não dá para identificar. Acho que isso está tudo aí nesse material. E outra coisa, a gente tem a Vila Centro. O que a Vila Centro faz pelas ações locais? A gente promove a interação através de um conselho. Todo mês se reúne um conselho de presidentes de ação local para trocar ideias e encaminhar soluções. Produz material promocional, como vocês receberam, promove as reuniões com as autoridades, sempre estamos promovendo, realiza cursos, seminários, bom, e assim por diante. Isso é uma série de atuação. Nós temos uma página, o nosso site é www.vilocentro.org.br. Lá tem todos os projetos da Vila Centro, os diversos programas, inclusive programação local, o programa da Aliança e outros projetos, né? E cada ação local tem um hot site dentro da internet, onde tem lá o plano de ação, as atividades, o Fale Conosco, conosco é com a ação local, nesse caso, a diretoria, os participantes, etc. Quais são as ruas, vamos colocar ali também qual é a companhia da polícia, o DP, qual é o consegue da área e outras informações desse tipo também que estão sendo implantadas. Esse site todo começou a funcionar faz um mês e pouco, em cima do mesmo endereço antigo, né, que está na Vila Centro, mas é um site muito dinâmico, com tudo que a Vila Centro já fez ao longo desses 20 e poucos anos, e tem tudo aí, tem notícias, tem o clipe da associação, afinal, aqui nós estamos até o dia 30, a gente deve formar as diversas diretorias, né? E só haverá
evidentemente, eleição, mesmo onde houver disputa de chapa. Quer dizer, não é fácil formar 12 pessoas dispostas a fazer uma diretoria. Então, normalmente, não há uma disputa. Mas alguns lugares têm. Né? Então, aí a associação, ela, como um organismo neutro, ela vai lá para fazer com que a eleição se proceda dentro das formas, inclusive para prevenir isso, tem todo um regimento, um regulamento de como se faz a eleição. Bom, exemplos de sucesso, né? Na Rússia, o pessoal, ou a Amaral Gurgel, que conseguiram iluminar ali lá embaixo do Minhocão, foi atrás de uma empresa que produzia lâmpadas, e eles doaram as lâmpadas, aí a prefeitura instalou, a Brigadeiro Tobias, a recuperação ali dentro dos jardins. Bom, isso aí é o dia a dia, né? É o dia a dia das ações locais. Né? E a aliança, aliança já é uma coisa mais profissionalizada, exatamente fazendo toda essa parceria. João, acho que nem precisamos, temos uma base ali na Rua da Quitanda, número 80, onde há atendimento turístico, na frente é um centro de informações turísticas, na parte de dentro tem toda a base de trabalho dos agentes, e temos vestiário e banheiro, que inclusive ajuda muito a própria polícia, a guarda civil, pessoal dos agentes públicos que muitas vezes entram aí para tomar um cafezinho, ou para usar um banheiro, ou para fazer uma pequena reunião. Está sempre à disposição da comunidade, os relatórios saem permanentemente para as autoridades. Acho que tem um contato nos diversos agentes. Bom, aí acho que agora... Mas todos... o fato concreto é o seguinte, tem lá o telefone da área, né, e vocês podem fazer por. A rede de benefício é uma última questão aqui, é o seguinte, todos os participantes, hoje são de 4 mil, estão credenciados dentro de uma rede de benefícios a obter vantagens, descontos em lojas e comércios e serviços que queiram oferecer esses serviços, esses descontos aos participantes. Então é uma coisa que ajuda o comércio, né, e ajuda quem está trabalhando em benefício do centro. Né. É uma forma de uma mútua colaboração. Então, nós estamos agora reabrindo a rede, cadastrando novos participantes, tanto ofertantes de bens e serviços, quanto, evidentemente, todos que aderem à programação local, à associação do centro, etc. Isso é tudo que ele está mostrando está no site. Né? Então, no site você entra ali, clica em oferta, regulamento, a lista dos beneficiários, esses 4 mil e poucos já estão ali, etc. Bom, acho que aqui o site ainda tem um encontro aqui na área da aliança e dos ofertantes da rede de benefício. Entra no detalhe de estacionamento, comércio, serviço, bares, restaurantes, etc. No centro de todo, como uma região central, como todas as atrações turísticas, cultura, lazer e outros. Bom, esse é o site. Entrando aí, tudo isso que nós falamos está lá de uma forma simples e fácil. Pessoal, eu acho que eu falei demais, mas eu gostaria de abrir agora para que vocês levantem dúvidas ou sugestões ou ideias, etc. É muito importante para nós ouvi-los. Bom dia. Eu sou Andréa Graça, sou diretora da APROFEM. A APROFEM é o Sindicato dos Professores e Funcionários do município de São Paulo. Minha formação é de professora e advogada. Neste site eu encontro um espaço tanto para sugerir quanto para denunciar, eu cidadã comum, ou eu preciso ser associado ao meu centro? Não, os sites são totalmente abertos, qualquer pessoa pode entrar lá, e aí ele pode fazer, tem vários locais para poder fazer sugestões ou falar conosco.
Se ela entrar no Fale Conosco de uma ação local, ela vai falar com aquela ação local. Se ela entrar no Fale Conosco do site geral, né, que fica logo em cima, lá Fale Conosco, fala direto para a Biocina. Né? Então tem essas duas linhas aí de sugestões. E nós estamos para abrir mais uma linha ainda junto com o Senac, uma nova, principalmente para questões de propostas, sugestões, ideias, um grande fórum de ideias. Aí as pessoas veem sugestões dos outros, comentam, sim, etc. Existe uma forma de contato com o retorno dessa denúncia? Claro, recebendo uma comunicação, a gente retorna. Mas é fundamental, veja, o fundamental é a participação. Muito importante, porque aqui, como eu disse, são 11 ações locais. Então nós podemos chegar aqui a 44, 11 vezes 12, são 130 e poucos diretores. Né? Fora a participação, na realidade, que a ação local não deve se limitar a ter a diretoria lá. A diretoria tem que, uma vez por cada 2 meses, ou uma vez por mês, idealmente, toda a primeira terça-feira do mês, alguma coisa assim, marcar um encontro em algum lugar. Mas é um lugar público. Tem muitas delas que se reuniam ali, alguma no Gerondim, outra no outro restaurante, outra no outro. Muitas vezes faz o acordo. O ideal é fazer na sua própria área, na sua área, um ponto de encontro. Fora da divulgação, é lógico. Hoje em dia, as reuniões estão caindo em desuso, né? Porque a internet você fala com a pessoa na hora que você bem entende e ela vai responder na hora que for mais conveniente. Isso facilita muito, né? Tudo fica muito mais fácil. Mas, evidentemente, que o contato pessoal sempre é muito bom. O que mais gostaria de fazer? Alguma ideia, sugestão, dúvida, participação? Bom dia a todos, eu sou o Márcio Pures, sou diretor administrativo da Secretaria da Fazenda. Eu queria parabenizar, conhecia profundamente a organização e fiquei bastante empolgado, inclusive colocando a disponibilidade dos equipamentos que a Secretaria da Fazenda puder fazer para ajudar. Queria saber se, de alguma forma, vocês estão tratando essa questão da recente, talvez não tão recente, mas agora mais intensa ocupação da Praça da Sé aqui, inclusive com agora me parece uma infraestrutura, né? Claro que eu sei que não é uma atividade de fácil solução, né? Mas eu visto que a situação da Praça da Sé tem se complicado muito desde a desarticulação ali da Cracolândia na luz, né? Eu queria saber se vocês estão atuando nesse sentido, né? Para colocar também a situação da Secretaria da Fazenda ali na Rua do Cabo, né, que é um prédio histórico também na Rua das Flores, onde de frente ali existe aquele prédio abandonado, né, que é um marco muito ruim para o centro, né, para esse nosso triângulo histórico, né, uma situação que, como engenheiro, me causa até preocupação, tem disponibilidade até de fazer relatos técnicos na nossa área de engenharia sobre a situação da estrutura daquele prédio. Né? Então, a princípio, esses dois, o terceiro assunto que também me chama a atenção, porque nós estamos meio que colocados ali na Secretaria da Fazenda num triângulo que seria essa situação da Praça da Sé, a situação desse prédio, onde se tornou ali um cortiço, né, com possibilidade, a gente já tentou identificar de um ponto de venda de drogas, né, e um pouco mais para baixo, ali no Parque Dom Pedro, aquela tenda da prefeitura, né, que abriga esses moradores de rua. Então, nós estamos realmente ali numa região um pouco mais complicada em termos de segurança, e já tivemos alguns tratativos com a Polícia Militar. Eu queria saber se vocês estão atuando, se tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar a tentar resolver essas situações. Bom, as atuações são várias, né? Então, veja, essa questão, principalmente de morador de rua,
o morador em situação de rua é complexa. Isso nós sabemos, estou falando aqui a óbvio do óbvio do óbvio. Mas é evidente que isto exige uma participação ativa nos diversos segmentos do próprio poder público, seja da área de segurança, saúde, assistência social, né, a subprefeitura, a Limpurb, ou seja, existe complexo. Por que isso? Porque tem um morador de rua que sobrevive de retirar o lixo, que tem valor econômico. Então, se o lixo não é reciclável, então, por exemplo, uma rua que tem lixo reciclável, ninguém vai lá estourar, sabe? Porque o cara sabe. Depois de feito uma ou duas vezes, depois essa notícia circula e eles não vão lá estourar o saco, porque não querem perder tempo. Lógico, eles vão. Né? Então, se tem um lixo reciclável, já é um passo. Se tem ofertas boas de atendimento para dormir, para comer, etc., saúde, etc., também diminui. É claro que você não diminui 100%. O problema do morador de rua, das pessoas em situação de rua, é o seguinte: se você analisar o perfil desses moradores, você vai ver que eles têm uma escolaridade superior à média do povo. Em geral, a maior parte dos moradores de rua tem um problema de desestruturação psicológica e mental. Então, por isso que eles estão na rua. Quer dizer, seria ótimo se isso fosse a pobreza, porque isso corresponde a 0,1%, menos que isso. Então, se isso seria maravilhoso, se a nossa pobreza fosse só isso. Na verdade, a pobreza é muito maior. Só que a pobreza não está na rua dessa forma. Por quê? Porque isso é uma desestruturação. Você tem pessoas até empregadas que dormem na rua para não gastar R$200 ou R$250, sei lá quanto, para ir até uma pessoa que não tem, às vezes, um emprego que não dá as vantagens de ter o cartão e etc., acaba custando muito caro o transporte para uma região bem periférica. Então, às vezes, você que dorme na rua só vai fim de semana. Então, se nós temos aqui perto de 10.537 moradores, nós temos 10.537 problemas de natureza diferente. Encaminhamentos, por isso é tão difícil. E por isso depende de vários setores do poder público e depende de muitos setores da própria comunidade. Então, se a comunidade dá alimento, se a comunidade facilita, etc., as pessoas vão se aproximando. Por que tem uma concentração maior no centro? Porque aqui de 20 centavos, de 50 centavos, de 50 centavos, no final do dia tem R$20. Tem alimento, tem segurança, que é muito mais seguro do que em qualquer lugar da cidade. Então, as pessoas estão aqui porque eles se sentem mais seguros fisicamente, não vão ser atacados. Então, tem uma série de questões. E isso tudo, para ser resolvido, precisa ser uma articulação muito importante de todos os setores, dos 3 níveis de governo e dentro de cada governo, das suas diversas secretarias e da comunidade. Por isso, também é muito importante. Por isso é que a gente vem aqui pedir que vocês participem das ações locais. Porque cada pedacinho desse tem um problema diferente. Você falou do triângulo lá. É uma área que tem uma particularidade. Já lá no Largo de São Bento é outra particularidade. Aqui no Largo de São Francisco é outra. Ao longo da Rua Boa Vista é outra. Quer dizer, cada uma tem particularidades que, se a comunidade não se envolver, é importante. Hoje você tem distribuição de alimento na rua, então isso atrai. Aí, poxa, então nós vamos deixar essas pessoas morrer de fome? Não é questão de morrer de fome, é organizar. Mesmo porque dar alimento precisa saber se o alimento é saudável, se não é. Quer dizer, às vezes, em vez de dar o alimento, vamos dar um vale do Bom Prato, ou de algum outro lugar onde custa R$1. Então pode ser mais barato. Ou seja, mas como é que você faz isso? Só com a comunidade organizada. Aquela comunidade daquele local, se ela for muito bem organizada, ela pode resolver o problema daquela área ali. De repente, ela faz uma série de encaminhamentos que dá, pelo menos, vamos dizer, resolve ali um pedaço. Nós não vamos resolver o problema do mundo, nem do centro inteiro. Eu sempre digo, é mais fácil, mais gostoso pensar no global. A gente senta e vamos lá trocar ideias, como resolver o problema da cidade, do centro inteiro. Por isso que há uma forte pressão, às vezes, nas ações locais, que eles querem
Poxa, mas por que nós não nos unimos todos para resolver o problema? Bom, aí você não vai fazer para resolver. Se unir todo mundo, na realidade você não está resolvendo. Que tal resolver o problema da sua porta? Porque se você resolver o problema da sua porta, o vizinho resolver a porta dele e assim por diante, você resolve o problema daquele quarteirão, depois aquele quarteirão resolve. E aí você vai resolvendo, você põe a mão na massa e vamos participar. Isso que é importante, a participação. Eu acho que todos esses organismos, aqui a grande maioria, aqui nós não temos morador. Talvez tirando, né, os monges, do São Bento, do São Francisco, e alguns poucos outros moradores, não tem morador nessa área do Triângulo Histórico. O centro não, né? O centro, por exemplo, Bela Vista, aqui que é um distrito central, é a região que tem a maior densidade habitacional da cidade de São Paulo. São acima de 240 habitantes por hectare. É a maior densidade da cidade de São Paulo, e é o bairro central. Mas aqui no Triângulo Histórico, essencialmente são instituições. São lojas, são serviços e ponto governo mesmo. São muitas organizações governamentais. Hoje nós convidamos aqui as várias secretarias, mandei um convite para o André Calabria, ele é um admirador da associação, mas é no sentido seguinte, nós não estamos pensando nesses organismos enquanto, digamos, Secretaria da Fazenda, e sim como um local, um organismo que tem funcionários, recebe público, ou seja, quer melhorar aquele entorno por seus funcionários e com o público que ele recebe. Né? Assim como a própria Secretaria, a Segurança, outros, quer dizer, tudo bem, os diversos organismos do poder público que foram aqui hoje convidados, é assim, visto como um organismo que ele foi convidado porque o prédio está aqui. Se ele estivesse do outro lado do viaduto, não teria sido convidado hoje, porque não é o caso. Então aqui, mas eu entendo o seguinte, como articulação, é muito boa a participação. Quer dizer, ter a participação de cada uma nesses setores. Né? Primeiro dentro da sua própria ação local. Depois essas 3 ações locais de cada uma das áreas, se articulando também, porque os problemas são meio comuns ali naquele pedacinho. E assim por diante. Né? Uma participação intensa. Voltando à questão da CE, é o seguinte, claro que a associação também pensa em alguns projetos mais globais. Nós estamos em conversação com a Subprefeitura CE para fazer um projeto, temos uma proposta de um projeto de uma ocupação cultural da Serra. A ideia de uma ocupação plena, com atividades nos 365 dias do ano, que é isso que vai, vamos dizer assim, de certa forma, resolver a questão da Serra, pelo menos do nosso ponto de vista. Porque a diferença da Serra com uma rua é que lá você não tem assim uma comunidade local, ela é mais, a comunidade está no entorno, no perímetro, ela não está direto ali. Então é o local, vamos dizer assim, onde acaba acontecendo mais problema, porque você não tem né? Mas o que nós temos que trazer para a Serra? Temos que trazer o turismo. Em qualquer lugar do mundo, a Praça Sé, onde tem a catedral, você vai em Milão, vai em Paris, vai em qualquer lugar. A catedral é o centro do turismo na cidade. Quer dizer, não é a catedral em si, mas é o marco, porque ele é o marco de fundação da cidade, o marco, ali está o Marco Zero, né? Até o nosso Marco Zero está lá. Ou seja, aquilo deveria estar cheio de turismo. O turismo hoje é a atividade que mais gera emprego e renda no mundo. Cada turista, ano, quer dizer, São Paulo recebe 3 ou 4 milhões de turistas, Nova York recebe 35 milhões de turistas. Cada um desses turistas, porque o turista é quanto um turista teve lá na cidade. Na média, né? Uns ficaram 10 dias, outros ficaram 3 dias, outros ficaram 5, um gastou de mais, outro gastou de menos. Na média, o turista deixa na cidade em torno de $1.000. Então, quando você fala em 1 milhão de turistas, significa 1 milhão vezes 1.000, $1 bilhão. É $1 bilhão que fica ali na cidade. Porque o cara que foi lá, foi numa coisa, deixou dinheiro com o pipoqueiro, o taxista foi no comércio, comprou, deixou no hotel. Então, é a atividade que mais gera emprego e renda. Né? Hoje, a geração de um emprego industrial custa $1 milhão. Um emprego. O turismo, até o guiazinho ali que fica dando uma atenção ali para o turista.
é uma forma de emprego, né? E até os mais sofisticados. Então, a gente tem um projeto que estamos discutindo, esse tipo de ocupação cultural, como temos um outro projeto aqui, pensando aqui na rua, ao longo do eixo, que nós chamamos o eixo da fé, porque vai da igreja de São Bento à igreja de São Francisco, passando por uma rua que é um verdadeiro shopping, que é São Bento. Diz a lenda, eu não sei, bom, posso nos dizer, mas diz que os altares da igreja de São Francisco e São Bento estão alinhados ao longo dessa. E de fato, essa rua, ela é uma rua completamente reta, né? A rua São Bento. Então, todas essas coisas a gente precisa aproveitar. A cidade tem que aproveitar tudo isso, trazer aqui o turista, etc. Então, é articulação. Eu acho que é o seguinte, a solução é a articulação. Nada vai cair do céu se a gente não tiver organizado e uma participação local. Quer dizer, veja, a associação não tem condição, assim como o próprio poder público também tem dificuldades. Quer dizer, o que está se passando neste momento lá no Largo do Arouche, ou lá na Baixada ali do Sério, ou lá do outro, não dá. Ou a comunidade está organizada, o que nós estamos fazendo é dar uma estrutura. Quer dizer, tem a estrutura, tem o site, cada uma tem o seu hot site, ou seja, nós estamos dando uma ferramenta para a comunidade participar ativamente. Tá? E essa é uma construção que nós temos que fazer juntos. É um pouco isso aí. Bom dia a todos, eu sou Anderson dos Santos, conselheiro municipal da pessoa com deficiência, presidente do Instituto Social Sem Barreiras e delegado estadual de mobilidade urbana. A minha pergunta, representando o conselho, é bem simples. Nós, como pessoas com deficiência, nós temos uma dificuldade muito grande em restaurantes aqui. E aproveitando o ensejo que você disse na questão de turismo, nós entendemos também que tem muitas pessoas com deficiência que também querem conhecer mais o centro, participar dos eventos que acontecem aqui no centro. E a nossa dificuldade é muito grande referente a isso. Então, nós, como conselho, lógico, queremos o apoio de todos, porque a nossa luta também não é fácil, e gostaria de saber de vocês, se vocês têm algum trabalho referente a isso, a pessoa com deficiência, nos calçadões, em restaurantes, em tudo que diz a respeito aqui do centro de São Paulo. Temos, o nosso trabalho é ação local e aliança. E por quê? Pessoal, não existe ninguém que saiba mais sobre a questão da pessoa com deficiência que o conselho. Ou seja, não tem cabimento que nós começássemos a estudar um problema que já está super estudado. Então, o que nós precisamos é receber de vocês essas informações. Nós, quando eu digo nós, não é nós aqui, nós comunidade, nós poder público. Ou seja, existe isso. O centro é altamente especializado. Por que a Vila Centro ela não fica fazendo projetos específicos de cada assunto? Não, porque os assuntos são gigantescos. Quer dizer, vamos ver isso, a transporte, a telecomunicações, a questões sociais. Ou seja, nós teremos que montar uma estrutura com milhares de pessoas, etc., para poder dar conta disso. Que é um absurdo, quer dizer, porque isso é o poder público. Quem tem, vamos dizer assim, as ferramentas maiores para resolver é o poder público. As nossas ferramentas é estruturação da comunidade. Né? Por isso que nós não nomeamos as diretorias das associações. É a comunidade que vai. Nós estamos promovendo a eleição, estamos fazendo aqui a divulgação de uma eleição que é uma eleição participativa, não é formar, juntar gente. Se tiver 15 pessoas, não cabe nas 12, fica 3 de adjunto. Vamos participar, ou seja, o objetivo não é excluir ninguém, é participar. E o centro, por exemplo, eu acho que, visão de lei, a questão das pessoas com deficiência, precisa. Isso aqui é uma região que é um calçadão, isso deveria ser perfeito para tudo. Aí você tem o problema da acessibilidade nos restaurantes, nas lojas. Quer dizer, é um outro passo, vamos incentivando a comunidade local a participar também, a comunidade
comunidade local é formada também de donos de restaurantes, bares. Isso tudo é muito mais fácil ter uma atuação participativa do que até punitiva, né? E é por aí. Eu acho que, veja, cada setor deve fazer a divulgação das suas atividades e, para isso, usar as nossas ferramentas. Nós estamos aí para divulgar, para fazer com que a articulação da comunidade consiga absorver essas informações. Porque, assim como tem esse conselho, tem o conselho dos idosos, tem o conselho, os diversos conselhos, as pessoas em situação de rua, e assim por diante. Eu acho que cada um estuda o seu, não tem muito sentido a gente fazer uma proposta. Uma vez eu recebi um pessoal da área de exatamente ambiental. Eles queriam saber as propostas, todos trabalham no cenário ambiental. Eu falei, bom, me traga, vocês são os especialistas. Né? Não tem como a associação ser especialista em tudo. Né? Porque o centro é tudo. Então, só para dar um exemplo para vocês, e até isso é uma dificuldade, porque, vamos dizer, toda essa estrutura custa dinheiro, de alguma forma. Então, uma vez nós procuramos uma pessoa que era especialista em captação de recursos, para ajudar, para arrecadar os recursos para o centro. Ela era fantástica lá na associação dos arquitetos, dos escritórios de arquitetura. Arrecadava uma briga lá para patrocinar congresso, reuniões, seminários, etc. Aí ela chegou lá, tá fácil, maravilha, etc. Então ela tentou fazer, não deu nada. Por quê? Porque, na realidade, cada uma dessas coisinhas que a associação tem uma associação própria. Então, as empresas que fabricavam louça sanitária, metais, etc., janelas, etc., brigavam para estar naquela associação que era dos arquitetos que especificavam, aqui põe um metal tal, de tal fibra. Então, eles queriam patrocinar congresso em Comandatuba, etc. Brigavam entre eles para dar dinheiro. Na associação, você cuidar de tudo. Então, isso é uma coisa interessante. Quer dizer, o centro é tudo. O centro tem uma diversidade fantástica. Então, não dá para a associação. Então, nós nos focalizamos nesses dois grandes projetos. Ação local e aliança. Ação local cuidando da articulação da comunidade, a aliança cuidando mais fortemente da zeladoria. E tem o projeto que nós chamamos de rede de benefícios, que é uma articulação também da comunidade para beneficiar tanto restaurantes, bares, etc., como todos os que participam, que poderiam ter descontos, etc., no comércio, fortalecendo o comércio do centro, a articulação, etc. Ou seja, tudo tem a ver com a articulação comunitária, né? Esse é o programa. E claro, fazemos seminários, já fizemos seminários importantes sobre grandes questões urbanísticas, etc. Mas a gente traz especialistas que são, né, do exterior, etc. Como fizemos algumas também na área de segurança, fizemos na área social, etc. Aí a gente vai fazendo isso de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. Desculpa, gente, eu estendi demais. Bom dia, eu sou representante da COP1000, da Cooperativa da Polícia Militar, né? Nós estamos aqui no centro. Eu gostaria de falar, de dar a minha opinião como cidadã mesmo, em relação a essa iniciativa, né, que vocês estão fazendo. Acho muito importante nós termos essa iniciativa, ter essa iniciativa de cada um cuidar realmente do seu espaço. Acho que isso é muito importante, porque essa conscientização é aos poucos. Nós estamos aqui reunidos, não somos poucos hoje, mas acredito que com essa iniciativa a gente possa buscar conscientizar mais mesmo a cada um, a cada pessoa, que nós temos realmente aqui no centro muitas coisas que são necessárias, muitas mudanças, mas que venha dos órgãos públicos para buscar essas mudanças. Mas se cada um de nós realmente fazemos um pouquinho, vamos colocar um holofote mesmo, um holofote como vocês sugeriram, né? Ou fazer a limpeza do teu lixo,
não colocar. Então, isso é muito importante mesmo. Eu gostaria de parabenizar mesmo pela iniciativa. Muito obrigada. Obrigado. Aqui. Walter Calil, eu sou diretor da Tia Calil Advogados e tenho acompanhado o esforço do Nível Centro, particularmente do Marco Antônio, há anos. Gostaria de parabenizá-lo pelo estoicismo e pela persistência. Confesso que eu já perdi o fôlego algumas vezes, estou tentando me reoxigenar. O caminho é esse, temos que comprometer a comunidade, que lamentavelmente é omissa, e vejo também, Marco, que a gente tem que trazer de volta o compromisso do poder público, que também é uma gangorra, porque tivemos administrações, e aqui não estou falando politicamente, que se enganjaram com o Vilocentro e contribuíram, mas lamentavelmente nos últimos tempos estamos sendo abandonados. Problemas como esse dos moradores de rua, problemas da limpeza, segurança, alguma coisa melhorou. Se não tiver compromisso do poder público, é muito difícil as coisas andarem. Eu acho que o caminho, o Vilocentro é um caminho da nossa comunidade para realmente nós nos fazermos presente. Eu acho que a participação, o engajamento de todos despojadamente, eu acho que é necessário e a gente tem que persistir nessa luta. Né? Bom, veja, a associação, ao longo desses 22 anos, ela já passou por 6, acho que na 7ª administração. Todos têm participado. Né? E eu vejo o seguinte, quanto mais a comunidade está organizada e forte, e às vezes que apoiou mais fortemente a associação, o poder público responde da mesma maneira. Quer dizer, depende mais de nós, para sermos ouvidos, nós temos que ser fortes, temos que estar mais atuantes. Né? Então, eu acho que depende mais da gente, porque não adianta a gente passar a bola para frente. Eu acho que a gente tem que se organizar. À medida que nós estamos organizados, levando as demandas organizadamente para o poder público. Porque, veja, existe uma dificuldade no próprio poder público. Às vezes vai fazer uma coisa porque uma entidade ou uma parte da comunidade pediu. E aí uma outra parte que acha que vai ser diferente. Então, se aquilo já é discutido anteriormente dentro dessa comunidade, então já leva com mais força, já leva mais o problema mais encaminhado, mais, vamos dizer, pelo menos a solução mais... Eu acho que é importante, eu acho que toda vez, eu acho que a gente tem que... Os poderes públicos têm respondido. Às vezes, o começo de gestão sempre é difícil, né? Porque nós sabemos que pela estrutura do nosso sistema, quando muda o governo, muda muita gente. Tirando alguns setores, vamos dizer, tipo a polícia, setores, vamos dizer assim, mais organizados de estrutura do Estado, as secretarias, os departamentos, nos 3 níveis de governo, muda o secretário. Às vezes não precisa mudar o governo, muda o secretário e já muda tudo. E quem entrou não sabe o que estava acontecendo. Antes precisa chegar lá e contar, olha, é que aqui existe um movimento. Aí você começa, gasta alguns meses para chegar. E às vezes vem uma pessoa até de fora, que nem conhece. Então é complicado isso, mas isso faz parte do nosso sistema. Não adianta só lamentarmos. É claro que com o tempo, mais uns 200 anos, nós vamos chegar lá. Não adianta a gente... Então, eu acho que é um pouco por aí. Mas eu acho o seguinte, só aproveitando, quer dizer, a gente fala muito de problemas. Agora, o centro tem muita riqueza. Veja, um lugar como este aqui. Né? Nós estamos até procurando fazer agora as reuniões, cada dia num lugar diferente. Até para mostrar. Né? É um belíssimo, né? O Instituto de 1800, e exatamente a data, 1894. Né? Então, é uma coisa espetacular, né? Esse prédio inteiro, esse Instituto Histórico e Geográfico, temos um museu aqui. Então, é uma forma de divulgação. Nós temos muita riqueza aqui no centro. É
fantástico, né? As pessoas saem daqui para ir passear em Paris, né? É bom, por que tal passearmos no centro de São Paulo? Dom Mauro? Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer aqui um convite, porque a nossa ação local no Largo do Convento, ela perde um pouco, porque o mosteiro toma todo um lado do largo, são 4 lados. Um lado é o atento, a telemarketing, depois do outro lado é um paredão, depois sobra o Girondino e a Drogaria São Paulo e umas pequenas lojas ali. Então a nossa ação lá, a nossa diretoria se resume. E o metrô por baixo. E o metrô por baixo também não dá apoio para nós. Então nós ficamos assim na mão, né? Então nós somos em 9 diretores e só nós no mosteiro moramos no local, né? Os outros são todos comércio e negócios, né? Então nós temos essa dificuldade de apoio, né? Apoio não só de uma reunião, a presença, mas um apoio assim, intensificado na denúncia, numa manifestação, num abraço de causa, né? Ali há sempre o próprio governo, as próprias organizações, eles criam alguns eventos, algumas coisas que degradam, destroem, danificam o largo, o jardim, a praça, a calçada, até mesmo a segurança. A última que foi feita a virada cultural. Não só o incômodo, mas também o vandalismo que acontece ali. Nós somos uma igreja que celebramos casamentos, né? Casamentos caros ali. Teve até um ano que essa virada cultural construíram e deixaram ali não sei se vocês viram, chegaram a ver, um dinossauro de reciclagem. Ficou um tempão, até mesmo no casamento da sobrinha do Geraldo, o nosso governador, ele passou maior vergonha porque esse dinossauro estava lá presente no casamento da sobrinha dele, que foi muito bom. No dia seguinte, tiraram. Então tem coisas que nós somos leigos, né? Nós somos pequenos perante tanta coisa, uma luta tão grande. Então nós precisamos nos unir, nós precisamos denunciar incansavelmente na orelha da organização, na orelha da nossa segurança, que também exigimos o que nós pagamos. Nós pagamos muitos impostos, nada é de graça. Pelo menos, no mínimo, nós devemos exigir o que nós fazemos. Nós construímos e tem muita colaboração para a destruição. Então nós devemos denunciar. Temos esse site aqui, temos vários sites, vários canais, para que a gente possa dar um sinal que nós estamos notando, nós estamos incomodados com isso. Eu peço então essa colaboração. Também aqueles que quiserem participar de uma ação local, na verdade pode ser de vários lugares, de várias ruas. A minha ação local, nós temos 9 diretores, só 9 diretores. E esses diretores não moram aqui. Então eles têm horário comercial e depois eles vão embora. Então sobra só para nós, não sei. Eu conto com a colaboração de todos. Obrigado. Bom, Dom Mauro ainda tem 9, já tem alguns fora do outro. O restante não tem problema nenhum. Mas é fantástico. Então, eu próprio conselho, eu acho que se insere, como eu digo, dentro das riquezas aqui, arquitetônicas, culturais e históricas aqui do nosso centro. Eu acho que a gente tem que aproveitar tudo isso, na medida em que o turista também vier para cá, isso vai otimizar tudo. Eu acho que é a participação. Pessoal, falta 3 minutos para nós chegarmos no nosso encerramento, né? Prometemos encerrar às 10 horas. Tem mais 2 pessoas. Eu pedi que sejam o mais breves possíveis.
E depois, olha, a comunidade está convidada a participar, entrar nas respectivas ações locais. Tem ali no site, se você não souber qual é a sua ação local, é só entrar lá, põe o nome da rua, aqui é a ação local, minha rua pertence. Com a imagem vai aparecer a ação local, aí entra direto na ação local, funciona bem fácil. Pessoal, então, deixar aqui o comunicado antes de as duas pessoas falarem e a gente encerrar. Obrigado. Bom dia, meu nome é Jorge, sou representante pela Faculdade de Direito da USP. Queria ouvir da associação o que vocês nos esperam de retorno e nós podemos contribuir para vocês. A gente sabe que a faculdade não vai solicitando através do Tobago, só que aí eu queria saber de vocês o que vocês nós podemos estar colaborando na associação. Essencialmente, participar da ação local aqui da. Dentro da ação local, vocês vão identificar os problemas, fazer as sugestões e, evidentemente, que estando dentro das ações locais, por exemplo, esse projeto que a gente está chamando aí do eixo São Bento, São Francisco. É claro que a hora que ele estiver no ponto de ser discutido, nós vamos chamar as ações locais para conversar com elas antes de levar essa proposta. Né? Assim como o projeto Sé, que está lá, nós vamos também chamar as duas ações locais lá da região da Sé para discutir. Então é importante ter vocês estarem dentro das ações locais. Então, a minha sugestão é a melhor contribuição que vocês podem fazer é integrar as diretorias das suas respectivas ações locais. Né? Se alguém tiver dificuldade, não sei quem é o diretor, mas gostaria de participar, tem lá, baixa a ficha, manda um e-mail e a gente encaminha para o pessoal que está montando vamos dizer assim, uma diretoria. Né? Porque às vezes a pessoa não quer montar a diretoria, ela saiu, ela não conhece, mas manda para a gente o nome e a gente passa para o diretor, passa para o grupo que já, o embrião que já tem. Bom dia, meu nome é Evelina, eu sou voluntária aqui no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e ouvindo, eu não moro aqui em São Paulo, eu moro em Santo André, trabalho com uma comunidade carente lá na ABC, mas em 87 eu trabalhei aqui no centro de São Paulo, lá bem na Praça da Sé, com as crianças que moravam na rua. E eu fico pensando se esses moradores de hoje são aquelas crianças que moravam na rua e voltaram para a rua depois na Cracolândia, né? Mas nós temos aqui o prédio do Instituto Histórico e Geográfico, que é pouco conhecido aqui pelo centro, pelo povo do centro, né? A população que circula pelo centro. Nós temos aqui no terceiro andar uma exposição dos quadros do Belmonte sobre os bandeirantes. Tem uma exposição linda sobre os indígenas do caminho de Piabiru. No quarto andar nós temos uma exposição sobre a Revolução de 32, todo o acervo da Revolução de 32 doado aqui para o Instituto Histórico e Geográfico. E no mesmo quarto andar, todos os meses nós temos, no último sábado, agora no próximo sábado às 11 horas da manhã, concertos com músicos, um recital em parceria com a Unesp e também com os músicos que querem fazer alguma coisa artística pelo centro. Então, a doutora Nelly tem cedido esse espaço para que nós possamos desenvolver essas atividades. No sexto andar está sendo elaborado, está em, como diz, está em reforma a biblioteca do Instituto Histórico com todo o acervo estava distribuído, retornando ao Instituto Histórico. Então, eu acho que é um ponto, não é um museu, mas é um ponto onde toda a história de São Paulo está presente. E, junto com todo esse acervo, nós temos uma parceria com professores da USP que trabalham em escolas públicas. Amanhã, por exemplo, tem uma visitação dos alunos, eles passam o dia aqui. Eles têm uma palestra de manhã, almoçam por aqui, fazem lições, visitam. Então tem um monitoramento, é muito legal. Então nós gostaríamos de convidá-los para conhecer o Instituto. Né? A doutora Nélia é uma grande batalhadora
informações sobre os eventos aqui do Instituto, também o site da associação está divulgando. O nosso site tem também esse setor todo de eventos que estão acontecendo no centro, não só da associação, mas dos nossos associados, colaboradores e mesmo que não seja associado, que tem uma relevância, nós divulgamos no site, que está virando um portal do centro, né? E inclusive com os links para entrar nos diversos equipamentos culturais, etc. Bom, então, só nos resta agradecer a presença de todos, esperar que vocês se integrem às respectivas ações locais. Veja, não importa se é um órgão público, a questão é uma participação cidadã, né? Estar presente. Eu acho que estando dentro daquela ação local, pelo menos ajuda ali a identificar as questões, a identificar os planos de ação da ação local. É sempre feito num formulário verde e um vermelho. Assim, o vermelho é os problemas que vocês vão enfrentar para resolver ou para encaminhar, né? Quer dizer, não é um plano de ação para o poder público, nem para o outro fazer. É para o grupo fazer. Quer dizer, como é que eu resolvo os problemas reais aqui, que eu posso ter uma ação, mesmo que seja resolver 5%, 10%, eu vou resolver totalmente. E tem um formulário verde que é o contrário. É tudo que tem de bom que a gente precisa potencializar e divulgar mais, né? Eu acho que são coisas muito simples e que podem ajudar e muito. Imagine, né, tudo isso multiplicado por 40, por 50, o que isso gera, né? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Espero, visitem o nosso site, tem tudo aí. Eu acho que divulguem ele, se puder passar para frente para os amigos. E vamos em frente. Eu acho que é isso que a gente pode melhorar o Centro de São Paulo. Muito obrigado.